Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um encontro com a palavra. E como o nosso nome já diz, esse de fato é um encontro que nós podemos ter com a palavra de Deus e com esse Deus também que vem a nós através dessa palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João. Nós vamos ler o capítulo 4, dos versículos 3 a 8. É uma história bem conhecida, mas que a gente vai poder olhar de uma forma diferente hoje. Ali diz assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Jesus sabia que uma única mulher ia ao poço naquele horário, ao meio-dia. E ele quis ter um encontro com essa mulher. E por isso, muito antes, na sua saída para a Judéia, Jesus já começou a preparar esse encontro. Ele organizou tudo para que ele estivesse lá no horário certo para encontrar essa mulher naquele poço. Eram 39 quilômetros da Judéia até a Samaria, e por isso Jesus precisava de fato organizar a sua viagem para que isso fosse possível. E ele fez. E ali no versículo 4 diz que era-lhe necessário passar por essa província da Samaria. Mas a verdade é que esse não era o único caminho pelo qual Jesus podia ir da Judéia até a Galiléia. Talvez você já tenha ouvido que a maioria dos judeus passava por um caminho mais longo para evitar passar no meio dos samaritanos. Isso porque os judeus não gostavam de maneira nenhuma dos samaritanos. Eles tinham problemas na sua história e eles tinham uma inimizade muito grande uns com os outros. Então aquele era um caminho indesejado. E mesmo assim, para Jesus, era o caminho necessário, porque ele queria encontrar-se com aquela mulher. Então Jesus tomou esse caminho indesejado para se encontrar com uma mulher que também era indesejável. Isso porque a reputação dela não era nada boa na sua cidade. Depois, se a gente continua lendo o texto, a gente vai ver que essa mulher era uma mulher que já tinha casado várias vezes e que agora estava tendo um caso com um homem que não era o seu marido. Ela ia ao meio-dia para o poço justamente para evitar estar com outras pessoas por causa da sua má reputação. A verdade é que Jesus também tomou um caminho indesejado para poder chegar até nós. E se nós nos conhecêssemos bem, nós também saberíamos o quanto nós somos indesejáveis. Mas nós não somos indesejáveis para Jesus. Assim como ele também calculou bem o seu trajeto para chegar e poder ter esse encontro com aquela mulher, um encontro que transformaria a vida dela, Jesus também calculou bem a sua vida para poder ter um encontro conosco. E ele também passou por um caminho indesejado, um caminho de cruz e um caminho de morte para poder estar conosco, para poder nos encontrar. E hoje também Jesus quer nos encontrar através desse encontro com a palavra, para transformar nossa vida, assim como ele fez com a vida daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher rejeitada e depois que ela teve um encontro com Jesus, ela passou a ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas, para falar, anunciar dessa salvação e dessa palavra. Que você também possa aproveitar o momento que você tem agora desse encontro com a palavra, desse encontro com esse Jesus que quer transformar a tua vida, para também ter uma mudança na tua vida, para que você também seja um instrumento nas mãos dele. Desejo que Deus possa fazer isso mesmo na tua vida, através dessa palavra que o David vai nos trazer hoje, e eu quero convidar você a ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que a tua palavra e esse momento onde nós podemos nos encontrar com ela e contigo, seja um tempo de restauração, um tempo de transformação nas nossas vidas, Pai. Que tu realmente possas fazer em nós aquilo que tu também fizeste por aquela mulher, Senhor. Trazer a vida, trazer a cura que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Também quero convidar você para ter um momento onde nós vamos louvar esse Deus. Se a tristeza deste mundo ocupar teu coração, se te falta alegria e tudo falha, se te sentes desprezado e procuras um caminho, ouça então, amigo, o que te falta. Cristo quer estar contigo do nascer ao pôr do sol. Entrega a tua vida, Ele encontrarás razão pro teu viver. Nasce o sol e põe-se de novo, o vento sul volta pro norte, mas Cristo permanece para sempre. Cristo quer estar contigo do nascer ao pôr do sol. Entrega a tua vida, Ele encontrarás razão pro teu viver. E agora nós queremos continuar tendo encontro com essa palavra que nos encontra, com esse Deus que age com propósitos e que também tem planos para a nossa vida. Deus não é o tipo de Deus que age de uma maneira impensada ou incalculada. É interessante como a ação de Deus, ela acontece de maneira precisa. E Deus, Ele age na hora que Ele quer e de uma maneira que vai dar certo. Eu gosto do Salmo 40, versículo 4 e 5, que diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Se a mulher samaritana ela estava indo lá ao poço, Jesus estava aguardando. Ele sabia que ela estaria lá. E por diversas vezes na Bíblia nós podemos ler os relatos que nos contam como é que Deus ele é proposital e como Ele age tendo em vista um resultado que vai acontecer de uma maneira que talvez nem entendamos. E nem sequer vamos entender quais são os planos de Deus, mas Ele continua sendo fiel em tudo que acontece, em toda situação. Hoje eu não vou ler com vocês uma passagem específica da Bíblia e aqui vamos fazer talvez um estudo. Quando eu penso nesse programa Encontro com a Palavra, eu penso que a palavra nos encontra de diversas formas. E eu tive a oportunidade de, em casa, ler por inteiro o livro de Esther, que é um livro que eu tinha muita saudade de ler. Eu gosto dessa história e também não acho uma história longa. Se você talvez seja aquela pessoa amante de leitura, que gosta de pegar uma história, uma novela, ler ela por inteiro, de se emocionar, de estar também ali sendo impactado com mensagens que são profundas, o livro de Esther é maravilhoso. Porque nele tem romance, tem mistério, tem intrigas, mas acima de tudo tem um protagonista que não é citado uma vez, mas que está presente do começo ao fim da história, que é o próprio Deus. Se você não conhece a história de Esther, recomendo que leia em casa. Realmente não é uma história muito grande, são 10 capítulos bíblicos para você ler, e são capítulos que não são que nem os Salmos, eles não são gigantes, extensos, eles são pequenininhos mesmo. Mas se eu puder resumir rapidamente essa história, localizando vocês agora, historicamente falando, vocês já ouviram falar dos 300 de Esparta? Já ouviram falar do filme, ou mesmo da história lá, da Batalha de Termópilas, onde 300 espartanos estão confrontando um exército de persas? Se você não conhece essa história, ela também é uma história documentada, ela é real, verdadeira, talvez um pouco exagerada, né? Os fatos históricos falam que tinham 300 espartanos que estavam lá
num tipo de um vale, um desfiladeiro, fechando a passagem para o exército dos persas que estava avançando, e ali eles conseguem expulsar aquele exército. Claro, eles são derrotados, mas também tinham muitos outros gregos que estavam ali junto. Esse episódio acontece num período histórico chamado Guerras Médicas, que era uma guerra da Pérsia contra a Grécia. E nessas guerras, quem estava comandando as batalhas, quem eram os grandes reis imperadores, um deles se chama Xerxes. E sabe, Xerxes, quando você conhece a história lá dos 300 Esparta, pensa nele como um grande vilão e pensa também como uma figura que até acho muito engraçado que no filme dos 300 Esparta, que é uma ficção, é uma novela, uma adaptação de quadrinho, mas quem representa Xerxes é o Rodrigo Santoro. E ele tá gigante, assim, e cheio de tatuagem, irreconhecível, na verdade. E é uma figura um tanto exagerada de quem foi o Xerxes histórico. Porque o Xerxes histórico é esse mesmo Xerxes que aparece no livro de Esther. É o rei que é casado com a Vasti e eles juntos têm um desentendimento. O livro de Esther inicia mostrando o que está acontecendo com o povo de Israel. Lembra, a Bíblia, esse livro, conta a história do começo ao fim, a história de Deus com o povo de Israel e como é que ela se desenvolve. E no livro de Esther, o povo estava vivendo em exílio, quer dizer, eles não estavam mais em Canaã. Ou até os que estavam em Canaã, estavam sendo dominados por impérios, desde o babilônico ao assírio. Aqui o império da Babilônia, que era aquele que também havia exilado as pessoas de Israel, tinha sido conquistado pela Pérsia. E as pessoas que estavam morando ali na cidade de Suzã são as pessoas que fazem parte da aliança do povo de Deus. E Xerxes lá no meio, sendo um rei que faz as coisas de rei, né? Ele tem festa, ele está ali fazendo concílios de batalha e tudo mais. Em um determinado momento ele se desgosta da esposa dele, que é chamada de Vasti. Ele chama ela à sua presença, quer apresentar ela para os convidados e diz: olha só que esposa linda e maravilhosa. Que bom se os nossos homens de casa fizessem isso e dissessem: essa minha esposa é exemplar, ela é linda, mulher mais linda do mundo. E o Xerxes estava lá querendo mostrar a beleza da Vasti, ela não aparece, ela envergonha ele, e ele dá quase que uma carta de divórcio e diz: eu não quero mais saber dessa mulher. E aí ele vai procurar uma outra esposa para ele. E depois que acontece isso tudo, aparecem então as duas figuras que são um dos protagonistas também da história, que é Esther e Mardoqueu. Mardoqueu, um parente de Esther, que era alguém mais velho, que cuidava dela, e Esther, que era dita como uma mulher linda, maravilhosa, fantástica, que aos olhos de Xerxes encheu os seus olhos de brilho. Ele disse: eu quero essa mulher para ser minha esposa. Esther, que era alguém que pertencia ao povo judeu. Mardoqueu, que era alguém que pertencia ao povo judeu, ao povo da aliança, que não vivia mais na terra de antes, que agora estava vivendo uma situação muito diferente da que eles viviam lá em Canaã. Agora eles não eram mais senhores do seu próprio destino, eles estavam submetidos ao império de Pérsia. O que acontece é que depois que Esther se casa com Xerxes, e então ela passa a ser sua esposa, o Mardoqueu escuta lá no meio dos guardas que existe um plano, uma trama para matar o Xerxes, tirar ele do trono. E o Mardoqueu, ele denuncia aquilo, ele conta para Esther, ela vai lá e conta para o Xerxes. A trama é desarmada, Mardoqueu é visto como um herói ali no meio da história. Entretanto, Mardoqueu era alguém que era fiel e ele não iria se dobrar diante de alguma autoridade que não fosse o próprio Deus. Em um determinado momento dos capítulos aqui de Esther, aparece uma outra figura, Amã, que é um alto oficial do rei Xerxes. Amã fica muito bravo, porque o Mardoqueu, quando o Amã está passando, Mardoqueu não se dobra, não presta reverências ao Amã. Então, Amã conspira para acabar, não só com Mardoqueu, mas com todo o povo de Israel. E ele diz ao rei: olha, rei, aqui na tua terra tem pessoas que não se dobram diante da tua presença e nem da minha presença. E essas pessoas têm que ser punidas e eliminadas do meio de todas as outras. Então Xerxes diz: olha, Amã, tu resolve aí o que tu quer fazer. Ele dá o anel, né? O anel que tem o sinete real, que é a marca do rei, para o Amã, diz: agora vai tu lá e lida com a situação do povo. Amã manda um decreto para todas as províncias, para todos os lugares,
dizendo que em um determinado dia o povo de Israel, os judeus, seriam eliminados daquela terra. Seriam exterminados, não restaria uma pessoa sequer. E para determinar o dia que aquelas pessoas, que aquele povo seria exterminado, ele fez um sorteio. Ele usou um tal de é tipo um dado, sabe aquele dado que tu usa ali para jogar ludo, ou sei lá, que jogos que tu joga em casa, mas aquele dado de 6 lados, né? É tipo um dado desse, assim, um amuleto que é um amuleto de sorte. Ele sorteia, e lá ele então determina o dia onde que os judeus seriam eliminados. E é claro, né, depois que é anunciado todo esse decreto, os judeus se desesperam, pensam, agora acabou a história de nós com Deus, acabou a história do povo de Israel, acabou aqui, onde que existia esperança, agora não existe mais, não tem mais como dar certo as coisas. Um dia Xerxes estava deitado na sua cama, estava lá, um pouco de insônia, e ele pede dos seus servos que leia as crônicas de Xerxes, que leia as histórias. E daí aquele servo começa a ler as histórias de Xerxes. E aí o Xerxes lembra da história do Mardoqueu. Ele lembra, o Mardoqueu não é aquele cara lá que me ajudou porque ele viu que tinha 2 guardas que estavam conspirando para me matar? Homem bom, o que aconteceu com ele? O servo diz, olha, não aconteceu nada. Aí o Xerxes, puxa, mas não prestaram honras a ele de alguma maneira? Aí o Xerxes pergunta, quem é que está aí por perto? E o servo diz, tem a Amã que está ali pertinho. Xerxes chama a Amã, um trocadilho aqui meio engraçado, né? E Amã aparece diante do Xerxes, e Xerxes diz, Amã, se você tivesse que prestar honras a uma pessoa, o que você faria? E Amã, todo pomposo e orgulhoso, diz, meu rei, eu ia montar essa pessoa em cima de um cavalo, ia lá pedir para que alguém assim na frente da pessoa pudesse dizer e honrar essa pessoa em público, né? Passar pela meio da cidade, mostrar o quanto que essa pessoa é boa, essa pessoa é honrada, certo? Amã pensando que era para ele mesmo. E aí o Xerxes diz, muito bem, então tu vai lá no Mardoqueu, bota ele num cavalo e faz isso para mim. Honra ele diante de toda a cidade. E Amã, totalmente humilhado e raivoso, faz aquilo, claro, obedecendo ao rei, ele não era bobo. Honra Mardoqueu, o homem que ele tanto odiava diante de toda a cidade. Amã volta para casa, cheio de ódio, cheio de raiva. E os parentes dele sugerem, Amã, faz uma forca para pendurar o Mardoqueu lá naquele dia que os judeus vão ser eliminados, faz uma forca bem alta para pendurar esse cara lá em cima. Amã faz aquela forca, se preparando já para aquilo que vai acontecer. Entretanto, Mardoqueu, que era também parente da Esther, fala com a Esther e diz, Esther, por favor, fala com o rei para ele anular esse decreto, para que os judeus não morram. Esther, espertamente, chama lá o Xerxes e também o Amã para uma janta, para um banquete. Eles se colocam ali e estão festejando, comemorando. E aí o Xerxes diz a Esther, Esther, o que tu quiser me pedir, se tu quiser me pedir metade do reino, eu te dou. E a Esther diz, eu quero que você me proteja e proteja o povo, porque existe uma conspiração para que eu morra e para que o meu povo morra. E Xerxes pergunta, mas e quem armou essa conspiração para que o povo morra? Aí ela diz, o próprio Amã, este perverso. E o rei, enfurecido, porque não era só o povo que ia morrer, era a sua esposa que ia morrer também. Então, ele mesmo pega ali o Amã, manda que ele seja executado, e Amã é executado na forca que havia preparado para Mardoqueu. E depois daquilo, o Mardoqueu ele é honrado outra vez, e aquele sinete real que era dado ao Amã foi dado para o Mardoqueu. E o Mardoqueu ele emitiu um outro decreto para que o povo de Israel pudesse se defender dos seus inimigos. E naquele dia, que seria o dia do extermínio, foi o dia da vitória de Israel contra os inimigos de Israel. Sabe, é interessante pensar que essa história, todo esse acontecimento, ele é anualmente repetido e falado na festa do Purim, que é uma festa dos judeus que acontece até hoje. Os dias que acontecem dia 25 a 26 de fevereiro, todo ano. E na festa do Purim, eles pegam o livro de Esther, eles leem o livro de Esther para que todos escutem, e é dito que quando está acontecendo a festa do Purim, as pessoas, quando escutam o nome do Mardoqueu, elas comemoram, elas batem palma. E quando elas escutam o nome de Amã, começam a uivar e vaiar para ele. Essa história, ela ainda continua marcando hoje o povo de Israel. E talvez para nós não tanto, né? Porque nós aqui, como cristãos, tenhamos outras histórias bíblicas que nos chamem a atenção. Mas o que eu gosto dessa história é que ela marca
o povo até o dia de hoje. Os judeus continuam celebrando e comemorando porque eles foram libertados por Deus no momento em que todas as coisas pareciam que estavam dando errado. Onde que tudo parecia que ia se converter em matança, em um holocausto deles, eles foram libertados por Deus. E a palavra pur, que significa aquela sorte que foi lançada por Amã para determinar o dia do extermínio, foi algo que determinou o dia da vitória. Porque a sorte não está lançada ao vento, não está largada nas mãos do destino. Não existe nada que escape das mãos de Deus. Deus é o Senhor da história. E Deus é o protagonista dessa história. Mas se tu lê o livro de Esther, sabe quantas vezes tu vai encontrar o nome de Deus lá dentro? Nenhuma. O nome de Deus não é citado uma vez. Até por isso surgiu o questionamento, será que esse livro aqui ele convém a gente botar aqui nos livros canônicos da Bíblia? Será que convém? Mas esse livro é um testemunho completo da ação de Deus. Embora que o nome dele não apareça, Deus está presente. E por que eu estou falando isso para nós hoje? Porque assim como Azê citou antes, Deus ele é um Deus que está presente, ele tem planos, ele tem propósitos. E Deus ele estabeleceu propósitos e planos muito anteriores a tudo que estava acontecendo ali. Uma coisa que Amã falhou foi confiar em si mesmo. Ele era muito esperto, muito astuto, mas a autoconfiança dele levou ele para a ruína. E a Bíblia diz que o orgulhoso, todo orgulhoso, ele é precedido pela ruína. A ruína vem sempre ao orgulhoso. Mas aquele que confia em Deus, esse jamais será abalado. Apesar de que passe por situações difíceis, jamais será abalado. E Amã não sabia com quem ele estava lidando. Ele não estava lidando simplesmente com pessoas qualquer. Ele estava lidando com o povo de Deus. E estava lidando com o próprio Deus. E essa foi a última grande investida lá no Antigo Testamento para destruir o povo de Israel. E tudo aqui estava por um fio. As promessas de Deus estavam por um fio, os planos de Deus por um fio. Mas ainda assim, Deus agiu. Tem uma parte do texto que eu acho muito legal, onde que a Esther e o Mardoqueu estão conversando, e o Mardoqueu diz, por favor, Esther, vai lá ao rei e pede a ele que ele possa anular esse decreto. E a Esther diz, mas se eu for diante da presença do rei, sem ter sido chamada, eu posso ser executada? Isso porque existia uma lei ali na Pérsia, de que se alguém fosse diante do rei, essa pessoa teria que ser executada se o rei não tivesse chamado. Mas o Mardoqueu diz, olha, de qualquer maneira, eu sei que Deus vai intervir. Eu confio de que, mesmo que tu não vá falar com o rei, ele ainda vai agir. E a resposta da Esther é, e se eu tiver que morrer, por estar na presença do rei, eu irei morrer. Eles se mantêm totalmente fiéis a Deus, apesar de tudo que está acontecendo. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse texto é que Deus ele é soberano. Deus está com as suas mãos colocadas em todas as histórias. Desde as histórias onde ele não é citado, como talvez o ambiente aqui onde que estava cercando todos esses personagens, mas também na nossa vida. A gente muitas vezes se esquece da presença de Deus, a gente se esquece de que ele está agindo, mas ele está lá, presente, esperando no poço, prestes a nos encaminhar, a nos conduzir. Deus, ele é o Senhor da história, não existe sorte nas mãos de Deus. É Deus quem determina o destino de cada pessoa. Por isso, se Deus ele se manteve fiel aqui nessa história, ele também se manterá fiel na nossa história. Segunda questão, serviço. A disposição de Mardoqueu e de Esther a servir a Deus. Eles não estavam no meio de uma igreja, eles não estavam no meio de um ambiente onde que a religiosidade judaica pudesse aflorar, eles estavam vivendo num ambiente que era pagão. Esther estava casada com um rei pagão. E Mardoqueu estava totalmente desfavorecido, mas eles serviram. Mardoqueu livrou o rei da morte. E Esther, através da sua súplica ao rei, livrou o povo de Israel. E o terceiro ponto é, eles fizeram isso porque, em primeiro lugar, eles eram obedientes a Deus. Mardoqueu não se recusou a se dobrar diante de Amã, justamente porque ele é fiel somente a Deus. Foi porque ele era obediente, em primeiro lugar, a Deus, que ele pôde sofrer as consequências dessa obediência. A nossa obediência, ela se deve antes a Deus do que a homens. A nossa fidelidade se deve antes ao nosso Senhor. E o nosso Senhor se mantém fiel a nós. E a obediência dos dois
que confrontou todos os desafios, que estava disposta a sofrer as piores punições, foi o que determinou também o livramento do povo de Israel. Não que Deus não pudesse intervir de uma outra maneira, ele poderia, mas havia ali 2 servos fiéis a ele, que o amaram, o respeitaram e o glorificaram através das suas ações. Através de 2 pessoas, um povo inteiro foi liberto. Em quarto lugar, como eu havia falado, Amã era orgulhoso, e o orgulho nos torna autossuficientes, autodependentes das nossas forças, dos nossos planos. Pessoas orgulhosas não conseguem confiar em Deus. Pessoas humildes reconhecem a sua dependência e o quanto precisam estar submetidas a Ele. Porque não importa, a gente pode ter todas as forças do mundo, todos os planos, recursos, mas se Deus não está na história, agindo em nosso favor, nós estamos indo para um caminho que resultará em derrota. Ao fim desse estudo, então, que eu falei todo o livro de Esther, no fim das contas, né? Eu volto a repetir aquele versículo do Salmo 40, versículo 4 e 5. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Nós hoje vivemos um tipo de exílio talvez um tanto quanto diferente, né? Estamos ainda afastados da nossa Canaã celestial, do reino dos céus, ainda vivendo como peregrinos neste mundo, mas existe aqui uma grande chance de fazermos a diferença, contanto que nós continuemos fiéis a Deus, obedientes a Ele, dispostos a servi-lo. O relacionamento com Deus determina muita coisa. Na história, nós podemos ou estar do lado de Amã, sendo autossuficientes, autodependentes, e colhendo as consequências disso, ou como Mardoqueu e Esther, mesmo nadando contra a maré, ainda assim, confiantes da ação de Deus apesar de tudo. Aquele símbolo cristão do peixe, eu soube, com o passar do tempo, que ele tinha um significado teológico bem profundo, né? Porque ele é uma abreviação ali da palavra Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Mas uma vez eu perguntei para meu pai, o que significa aquele peixe? Porque tem muito cristão que tem um peixe, né, atrás do carro, que é aquele desenho. E meu pai, ele disse, o peixe, ele está voltado para o lado que está porque ele está nadando contra a correnteza. Bom, provavelmente a explicação que meu pai tinha para dar naquele momento. Mas isso fazia muito sentido também. O peixe, ele nada contra a correnteza. Porque se ele se deixa levar pela correnteza, ele está morto. No momento que nós nadamos contra a correnteza, estamos vivos. E nadar contra a correnteza não é que a gente tem que confrontar todo mundo, mas que a gente tem que, em primeiro lugar, se manter fiel a Deus, aos propósitos que Ele tem para nós. E mesmo que as águas venham contrárias, e mesmo que tudo combine para o outro lado, onde que a gente pensa, agora a história acabou, ainda assim, Deus está no controle. Fica o chamado para nós. Aprendemos, assim como Esther e Mardoqueu, a confiar no Senhor e agir em obediência e serviço a Ele. E agora também a gente quer ter um momento para agradecer a esse Deus que tem o controle das nossas vidas e colocar também aquilo que é algo que nos incomoda nas mãos dele, sabendo que ele vai ter o controle e vai tomar conta disso também por nós. Por isso vamos orar agora nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer porque de fato a tua palavra nos encontrou e porque através do exemplo da Esther e de tudo que ela viveu, nós também podemos saber que o Senhor está conosco, nos guardando, ainda que a gente não perceba, Senhor. Que o Senhor possa de fato estar cuidando da nossa vida, Senhor, guardando o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos permanecer fiéis a Ti e de fato fazer uma transformação no mundo, já que estamos aqui, Senhor. Que Tu possas usar as nossas vidas, que Tu possas guardar a nossa família, Pai, nós te pedimos. Cuida da nossa saúde, cuida da saúde daqueles que nós amamos e guarda a nossa comunidade, Senhor, que Tu possas também continuar nos sustentando, nos dando tudo aquilo que é necessário, Pai, para que nós continuemos Te servindo. É em nome de Jesus que nós oramos, colocando aquilo que nos perturba, Senhor, nas Tuas mãos. Amém.
Também quero avisar sobre o nosso brodo, que vai acontecer no dia 8 de agosto. Nós estamos vendendo os cartões e reservando, então se você quiser reservar o seu brodo, você pode entrar em contato comigo ou com o Egon. O valor do brodo é R$20 o litro, que é o cartão, e a retirada vai acontecer das 17 às 19 horas aqui na Milk. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua semana e que você possa lembrar dessa palavra que nós ouvimos, de que Deus continua no controle de todas as coisas, ainda que a gente não perceba.